Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, com vento em pé. Minha vida se revestirá do teu poder, com vento em pé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em pé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com toda a igreja nessa noite. Vamos orar, pedindo que Deus nos direcione, que o seu Santo Espírito nos ajude a prestar um culto que seja agradável a Ele. Oremos. Ó Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nos reuniu, ó Pai, com um único objetivo, de te adorar, Senhor, de te render graças e de te entoar louvores ao teu santo nome, ó Pai.
que nós te pedimos nesse momento, ó Pai, é que teu Espírito Santo nos ajude a prestar um culto digno do Senhor. Que tudo que aqui for feito, ó Pai, seja para a glória e para a honra do teu santo nome. Que o Senhor nos direcione, ó Pai, nas leituras e nos louvores e na pregação da tua palavra, Pai. Teu Espírito Santo quebrante o nosso coração e nos transforme pela tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, cada um dos que estão ouvindo, Pai. Que o teu nome seja glorificado no nosso meio. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Romanos, capítulo 1. Iremos ler dos versos de 1 a 8. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Louvado seja o Senhor, que nos chamou pela fé para sermos um povo seu, que lhe obedece e que vive para glorificá-lo. Louvado seja o Senhor. Nós iremos agora cantar o hino do cantor cristão de número 324. Enquanto cantamos, você pode dedicar suas ofertas. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura veste mais me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo
prosperar. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Louvado seja o Senhor. Que segurança nós temos em saber que a nossa vida não está nas nossas mãos, mas está nas mãos do nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Nós iremos fazer mais uma leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Leremos dos versículos de 16 a 26. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para o jovem rico era impossível deixar de amar sua riqueza para seguir a Jesus Cristo. E ninguém pode ser salvo por si mesmo. A salvação não está nas nossas mãos. E ainda bem que não está, porque se tivesse a gente já perderia. A salvação, o que é impossível para nós, só é possível para Deus. Só é possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós iremos cantar agora 2 hinos. Tua graça me bastará e Deus é Deus. Eu não andarei, Deus, por pé, Senhor, eu andarei. Por tua palavra tu me guias, na escuridão
escuridão, confio em ti. A ti, meu Deus, eu clamarei. Quando a aflição e dor chegar, minha alma, Pai, em ti descanso encontrará, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça sempre bastará, Deus, és o poder a me guiar. No dia mau e suspirar, Pai, a quem, meu Deus, eu irei temer. Assim, meu Deus, eu clamarei. Quando a aflição e dor chegar, minha alma, Pai, em ti descanso encontrará, pois eu sou teu, tu és meu. Em ti, Deus, minha alma espera sem temor. Se no vale da morte, em ti eu tenho paz, Deus. Mesmo se não entender, confio em ti, Deus, pois a fé provada cresce. Tua graça me sustenta. Em ti, Deus, minha alma espera sem temor. Se no vale da morte, em ti eu tenho paz, Deus. Mesmo se não entender, confio em ti, Deus, pois a fé provada cresce, tua graça me sustenta. A ti, meu Deus, eu clamarei. Quando a aflição e dor chegar, minha alma, Pai, em ti descanso encontrará, pois eu sou teu, tu és meu. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim, o
um amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu fé. O Senhor nos concedeu fé para crer no sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. O Senhor nos concedeu fé como um presente para sabermos, ó Pai, que não éramos merecedores da Tua graça, mas o Senhor nos concede graça, porque o Senhor nos amou primeiro quando nós estávamos perdidos. Na verdade, nós estávamos mortos em nossos pecados. E o Senhor nos dá vida por meio de Jesus Cristo. E nós te agradecemos, ó Pai, por essa fé que nós temos somente no Senhor, por saber que todas as coisas acontecem de acordo com a Tua vontade, por saber, Pai, que tudo na nossa vida tem um propósito, mesmo que a gente não saiba no primeiro momento. Mas nós cremos, Pai, e acreditamos somente no Senhor, porque nós não andamos, Pai, pelaquilo que os nossos olhos veem, mas pela Tua palavra, pelaquilo que o Senhor prometeu. E nós te agradecemos, ó Pai, por essa viva esperança que temos, a esperança no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. Uma esperança, Pai, que não é para essa vida, que não é para essa terra, mas é uma esperança, Pai, de vida eterna, que o Senhor promete que virá buscar os seus, aquele que o Senhor os chamou, aquele que o Senhor chamou para ser o Teu povo. Então nós te agradecemos, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor reina, porque o Senhor está no trono, porque tudo acontece de acordo com a Tua vontade.
e que nós possamos dizer diante do Senhor: eis-me aqui, Pai, para fazer a tua vontade e não a minha. Eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. Ó Pai, faz em nós crescer o amor pelos nossos irmãos a cada dia. Nos ajuda, Pai, a falar do teu evangelho, um evangelho que salva, Pai. O único poder deste mundo que pode transformar verdadeiramente a vida das pessoas é o poder que há no teu evangelho, Senhor. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, através da pregação da tua palavra que será realizada agora, possa nos exortar, possa nos corrigir e possa também nos dar a esperança que só há em Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Meus amigos, meus irmãos, vamos ler o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, apenas o versículo 8. O título da mensagem é Grande Fé. Graças a quem? O texto da palavra de Deus diz assim: Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Irmãos, nós temos aqui hoje adultos, jovens, crianças, e eu creio que essa mensagem é para todos nós. Então, antes de orar, eu quero que você mesmo ore. Tem pessoas que estão aqui conosco no templo, tem pessoas que acompanham pela internet. Eu quero que você ore. A gente vai estudar a palavra de Deus nesse texto. Talvez você não tenha o costume de orar, mas eu quero que você ore. Eu quero que você ore assim: Senhor, se for essa tua palavra que vai ser pregada, se isso realmente vem de ti, eu quero que o Senhor me faça compreender. Eu quero que o Senhor use a tua palavra para transformar a minha vida, para me abençoar. Então, ore aí você que eu vou orar aqui. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Podemos ler, é um privilégio. Palavras que têm sido transmitidas há muito tempo, muitas vezes custaram sangue de pessoas piedosas. Queremos pedir a reverência adequada para estudá-la, crendo, ó Pai, que o Espírito Santo é o nosso professor, e Ele mesmo nos faz entender. Que a Tua palavra, ó Pai, traga transformação de vidas, que ela seja edificadora e que faça a diferença no nosso meio. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. O texto de Paulo aos irmãos em Roma fala sobre uma fé que era grande, uma fé que era conhecida, porque ele diz em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Em todo o mundo está sendo anunciada a fé de vocês. E olha que naquele tempo, fazer um anúncio mundial não era tão fácil como hoje, que as mídias não estavam tão evoluídas. Mas não é preciso, irmãos, irem muitos
ambientes evangélicos para escutarmos frases do tipo, deixa eu trocar aqui. Às vezes nós não precisamos ir a muitos ambientes ditos evangélicos ou evangélicos para escutar frases que falam sobre a fé, ou sobre a grande fé. Mas as frases são mais ou menos assim: eis aí um grande homem de fé. Ali está uma mulher de grande fé. Ou esse irmão é uma pessoa que tem muita fé. Essa irmã é uma pessoa que tem muita fé. A fé dessa pessoa é muito grande. A fé desse homem é tamanha que ele tem poder para fazer o que ele quiser por meio da sua fé. Muito bem. O problema de frases como esses exemplos que eu citei, é que essas frases louvam a fé das pessoas, como se a fé fosse um fim em si mesma, ou como se a fé fosse produto, fosse resultado do esforço e da dedicação dos crentes. Esse tipo de pensamento, irmãos, que é muito recorrente no ambiente evangélico, glorifica as pessoas, mas não glorifica a Deus. Glorifica a fé, mas não glorifica aquele que criou a fé. E nem tampouco glorifica aquele em quem se crê, em quem se deposita a fé. Grande fé, graças a quem? Nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta no versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz aos crentes em Roma: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Paulo é grato a Deus. Paulo é agradecido a Deus. Por quê? Porque em todo o mundo estava sendo anunciada a fé dos romanos, dos crentes de Roma. Em outras palavras, a fé dos cristãos romanos era grande e era conhecida, era famosa. E Paulo diz que tudo isso é graças a Deus somente. O meu objetivo aqui, irmãos, com essa mensagem, não é apenas alertar sobre os erros que são cometidos por crentes que aceitam glória uns dos outros, mas é, antes de tudo, ajudar a você a compartilhar essa fé pela qual Paulo era tão agradecido a Deus. Se você é um crente em Cristo, meu objetivo é ajudá-lo a ser mais forte na fé. Eu creio que esse era o objetivo do apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta para a igreja em Roma. Já que no versículo 12 desse capítulo, ele vai dizer assim: isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então eu quero encorajar você pela fé com essa palavra. Agora, se você não é um crente em Jesus Cristo, o meu objetivo para a sua vida é outro. Eu quero que através dessa mensagem você consiga ver Jesus Cristo como o autor e consumador da fé. Assim como tem lá em Hebreus 12:2. Autor e consumador da fé. Uma pessoa totalmente confiável, totalmente crível. Uma pessoa indispensável para o perdão dos seus pecados e para a esperança da vida eterna. A pergunta principal, os irmãos já conhecem, sabem que eu gosto de basear as mensagens em perguntas. A pergunta principal para a nossa reflexão é a seguinte, irmãos:
Por que devemos ser gratos a Deus pela fé, de uma forma que essa fé não nos deixe orgulhosos? Então, nós devemos agradecer a Deus pela fé, mas isso não pode nos deixar orgulhosos. Não é, eu sou o super crente, eu sou o cara que tem a fezona. Não pode ser assim. Se for assim, é prova de que não tem fé verdadeira. Como é que nós podemos ser gratos a Deus pela fé e não sermos orgulhosos? E antes de tudo, antes de começar a exposição, é importante lembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo não estava agradecendo a Deus aqui, a fé dos irmãos lá de Roma, como se isso fosse fruto do seu trabalho apostólico. Por quê? Porque até a escrita dessa carta, Paulo nunca tinha estado com os irmãos de Roma. Paulo não evangelizou os romanos, não nessa plantação dessa igreja. Depois ele vai para lá e ele vai fazer o trabalho de evangelismo. Tá? Mas até aqui, até o momento da escrita dessa carta, ele não conhecia os irmãos. Então ele não estava dizendo assim, eu quero agradecer a Deus porque o meu trabalho tem surtido efeito. Porque ele tem permitido, como eu estou feliz pela fé de vocês, porque isso prova que o meu trabalho não foi vão. Não é nada disso. Ele nunca esteve lá. Ele não está agradecendo a Deus pelos frutos do seu trabalho de apóstolo, de missionário. Paulo estava agradecido a Deus pela fé dos irmãos, não porque isso era prova do seu sucesso como evangelista, até mesmo porque número nunca vai ser prova de sucesso de evangelismo. Paulo aqui, irmãos, evidentemente está agradecido por outras razões. Não é por isso, já que ele nunca esteve lá. E são essas outras razões que vão nos ajudar a entender por que nós devemos ser gratos a Deus, mas não orgulhosos por causa da fé. A minha oração, o meu desejo, é que ao responder essa pergunta, a própria fé seja despertada nos corações dos crentes e fortalecida nos corações de cada um que já crê em Jesus Cristo, mediante o agir do Espírito de Deus, o agir soberano do Espírito Santo. A primeira razão, irmãos, Paulo estava agradecido a Deus porque a fé dos romanos estava em Jesus Cristo. A fé dos irmãos em Roma era uma fé em Jesus. Eles criam em Jesus Cristo, e Jesus Cristo era o seu Senhor. Em Romanos 3, 21 e 22, Paulo escreve assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 16, Paulo diz a mesma coisa, mas ainda de uma forma mais clara. Ele diz assim: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo. Cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Paulo já disse 3 vezes isso. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então ele diz, sabemos que somos justificados mediante a fé em Cristo. Assim também cremos em Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo. Paulo era grato a Deus porque a fé dos irmãos em Roma era em Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que a gratidão de Paulo, quando ele diz sou muito agradecido a Deus, sou grato a Deus, é porque essa era um tipo de fé que é em Cristo. Somente em Cristo.
Não era uma fé em qualquer Deus, como Alá, por exemplo. Não era uma fé em uma divindade hindu. Não era uma fé budista. Não era uma fé médium espírita. Essa grande e conhecida fé dos romanos não era uma fé geral por um ser divino, como o nosso Tupã, o Deus Tupã. Não, era uma fé específica, direcionada a um Deus, a um ser divino. Era uma fé que confiava exclusivamente em Jesus Cristo. Por isso Paulo é grato. Porque somente a fé em Jesus Cristo justifica o homem diante de Deus, perdoa pecados, traz salvação. E alguns podem argumentar assim: quer dizer que o evangelho cristão é exclusivista? Porque ele não admite a fé, ele não admite a adoração a ninguém mais a não ser Jesus Cristo? Eu vou reconhecer aqui, irmãos, que diante da fé, nós somos exclusivistas. Não temos na mínima intenção de ser inclusivos, de forma alguma. Somos exclusivistas no que diz respeito à fé. Fé em Jesus Cristo. Graça, perdão de pecados e salvação só podem acontecer com você mediante, por intermédio da fé em Jesus Cristo. É nisso que cremos e não abrimos mão, porque é isso que a Bíblia ensina. Mas essa fé dos romanos, ela era grande, ela era conhecida, ela era famosa, que Paulo diz que é conhecida em todo o mundo, não por causa das pessoas que criam em Jesus. Paulo não vai citar ninguém, eu sou grato porque aí tem o centurião fulano. Olha, eu sou grato porque entre vocês tem o governador ciclano. Olha, eu sou grato porque entre vocês tem o pastor Beltrano. Não. A fé não era conhecida por causa das pessoas que criam em Jesus. A fé deles era conhecida por causa daquela pessoa na qual eles criam. A fé era conhecida por causa de Jesus e não por causa da igreja. O próprio Cristo tornou a fé conhecida e grande com seu nome. Essa não era uma fé do louvor ao sucesso, por exemplo. Olha como essa igreja aí tem sucesso. Essa não era uma fé do destaque pessoal dos crentes. Paulo não destaca ninguém. Ele destaca Jesus. Era uma fé que louvava e destacava somente a Jesus Cristo. O próprio Paulo sabia, irmãos, que a fé em Jesus, a fé cristã, nunca foi garantia de destaque pessoal. A fé cristã nunca foi dada como uma garantia de sucesso, porque o próprio apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo, 2 Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Paulo diz assim a Timóteo: por essa causa, a causa do evangelho, porque ele pregava o evangelho, por essa causa também sofro. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo para Timóteo é o seguinte: eu sofro porque prego o evangelho. Eu sei disso. Isso é fato. Mas a minha fé não depende desses acontecimentos, sejam bons ou sejam ruins. Eu conheço em quem eu creio. Eu conheço em quem eu tenho crido.
Essa é uma citação de Jó. No pós, Jó diz: eu sei em quem tenho crido e creio, tenho fé, tenho a certeza, tenho a convicção de que ele me levantará. Paulo diz: eu sei que Jesus, aquele no qual eu creio, é fiel para manter, aí a palavra que tem é depósito, a fé, o depósito da fé, salvação até o dia final. E é isso que importa quando o assunto é fé. Paulo era grato a Deus pela fé dos irmãos em Roma, por causa daquele em quem eles tinham crido, e não por causa deles. E nós? Em quem nós temos crido? E você? Em quem você tem crido? Será que você crê no sucesso? Será que você crê nos acontecimentos dessa vida e aí está toda a sua esperança? Ou você tem crido na sua igreja? Você tem crido na sua capacidade com esse discurso antropocêntrico moderno, dizendo que tudo que você precisa está dentro de você? A sua fé, e olha que eu já vi muitas pessoas com uma camisa, bonita camisa, tem escrito assim, fé. Só tem escrito fé. E aí o cantor popular diz que andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Mas fé em quem? Fé em quê? Fé por fé não serve de nada. Todo mundo tem fé, irmãos. Até o ateu tem fé. Porque para você ser ateu diante desse mundo tão grandioso, você tem que ter muita fé. Todo mundo tem fé. Mas fé em quem? Tem pessoas que se apegam tanto à sua religião que elas passam a ter fé na fé. A minha fé está depositada na minha própria fé. Ou seja, a minha fé é um fim em si mesmo. Ou você crê, ou a sua fé é naquele que é poderoso para guardar a sua salvação até o dia final. Que é poderoso para guardar a sua própria fé até o dia final. Creia em Jesus e a sua fé será grande. Não porque você é uma pessoa com uma capacidade para ter uma grande fé, mas é porque um grande e poderoso Senhor só pode ser adorado por uma fé grande. A fé em Jesus Cristo é uma fé grande. A fé em Jesus Cristo é a maior de todas as fés, porque é a única fé verdadeira. E isso é exclusivismo. Sim, é exclusivismo. A segunda razão. Como a fé dos irmãos em Roma era uma fé em Cristo, Paulo estava agradecido a Deus porque ele desejava ver o nome de Cristo exaltado. Ele desejava ver o nome de Cristo e não da igreja. Olhe, pastor, não fale mal da minha igreja. Não pise no meu calo. Tem gente, irmãos, que tem mais orgulho de ser batista do que de ser cristão. E é triste, é lamentável. Paulo estava grato a Deus porque ele desejava ver o nome de Cristo e não da igreja exaltado. Vamos voltar um pouco no texto, até lemos. No nosso introito bíblico nós lemos. Vamos ler os versículos 4 e 5 desse capítulo. Declarado Filho de Deus, Paulo está falando de Jesus. Declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele,
e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Observe a frase, ó. Por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo. Nome de quem? De Paulo? Não. De Pedro? Não. Da igreja? Também não. Em nome de Jesus Cristo. Por causa do seu nome. Por causa do nome de Cristo. Verso 5 aí, irmãos. Diz que Deus deu ao apóstolo Paulo a graça e o apostolado para pregar, para ensinar, para sofrer, para que a obediência da fé, ou a obediência que vem da fé, se espalhasse pelo mundo por causa do seu nome. Nos pensamentos, na mente do apóstolo Paulo, quando a fé em Jesus se espalha pelo mundo, o nome de Jesus é exaltado. Quando a fé em Jesus é proclamada em todo o mundo, o nome de Jesus é que é honrado. Paulo estava agradecido a Deus pela grande e conhecida, pela famosa fé dos romanos, por causa do seu nome, por causa do nome de Cristo. Irmãos, preste atenção numa coisa. Paulo não estava agradecido porque o seu próprio nome, ou seja, o próprio nome de Paulo, a sua fama como apóstolo, a sua fama como pastor, a sua fama como evangelista estava crescendo. Quantas pessoas no Brasil você conhece no meu evangelho que são mais famosas que Jesus Cristo? O nome das pessoas está sendo exaltado, mas não é o nome de Cristo. Paulo diz, eu sou agradecido a Deus, porque quando essa fé é proclamada, é o nome de Jesus que é exaltado. Paulo não estava agradecido porque a igreja estava crescendo, irmãos. Ele não diz isso. Paulo não estava agradecido porque os dízimos estavam aumentando. Não. Ele não estava agradecido. E olha que tem muita gente nessa esperança e nessa expectativa, tá? Paulo não estava agradecido porque no próximo censo do IBGE romano, digamos assim, os crentes seriam maioria entre os pagãos. Não. Ele estava agradecido porque o nome de Jesus estava sendo engrandecido. Porque o nome de Jesus estava sendo louvado, honrado, conhecido até mesmo na capital romana, de onde vinha boa parte da perseguição contra os cristãos, para onde Paulo depois iria morrer, mas que até aqui ele não havia pregado o evangelho. Nós nos alegramos quando o nome do Senhor é exaltado e honrado, irmãos. Nós agradecemos a Deus quando o nome de Jesus é proclamado. O que eu tenho visto não é isso. O que eu tenho observado é uma verdadeira competição entre as igrejas evangélicas. Quem tem mais membros? Né? Quem tem mais poder? Quem tem mais cura? Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais conhecimento? Muitas vezes essa competição é tamanha que se torna desleal. E o nome de Jesus não é agradecido por nada disso. É o nome da igreja que é. É o nome do líder que é. Nós deveríamos nos perguntar quem tem mais Jesus.
Quem anuncia mais a palavra com exatidão, com fidelidade? Quem procura exaltar mais a Jesus e nos alegrarmos com essa fé, sermos gratos a Deus, como o apóstolo Paulo era grato, por esse louvor. Mas aqui é importante entender também que o nome de Jesus ser exaltado não quer dizer que as pessoas no mundo todo já ouviram falar de Jesus ou que conhecem a sua história, porque por causa do cinema, eu creio que muito dificilmente você vai encontrar uma pessoa no mundo que não conheça o nome de Jesus Cristo, que nunca tenha assistido naquela semana da paixão, né, a crucificação de Jesus. Mas não é só conhecer sobre Jesus, não é só saber quem foi Jesus. Não é isso que Paulo está falando aqui, como o nome de Jesus ser exaltado. Porque a exaltação ao nome de Jesus quer dizer que as pessoas conhecem a verdade de Jesus. Quer dizer que as pessoas têm a sabedoria, conhecem o poder, conhecem a beleza e a confiabilidade de Jesus. Jesus é 100% confiável. Eu não sou 100% confiável. Ninguém que compõe a igreja de Jesus Cristo é 100% confiável. Jesus é 100% confiável. Isso é exaltar o nome de Jesus. Paulo viu a Jesus Cristo, ele conhecia Jesus Cristo, ele amava Jesus Cristo e queria que os outros também conhecessem. Queria que os outros também o exaltassem. Por isso, irmãos, quando Paulo sabe do que está acontecendo em Roma, ele fica agradecido a Deus, que o nome de Jesus estava sendo exaltado. Veja só, até em Roma. Essa era a vida, esse era o chamado, essa era a missão do apóstolo Paulo. Que tudo fosse feito por causa do nome de Jesus. E que na nossa vida também seja assim, irmão. Que cada plano que pensemos, que cada escolha que fizermos, tenha esse mesmo objetivo. Exaltar a Jesus Cristo para mostrar que Ele é a maior pessoa do mundo. Para mostrar que Ele é o maior tesouro que existe. Vamos à terceira razão. Paulo é grato a Deus pela fé dos romanos, porque a fé em Jesus Cristo mostra que ele é confiável e valioso. Nós vimos no versículo 5 que Paulo tinha um desejo, né? Tinha uma grande vontade e tinha um chamado para exaltar o nome de Jesus entre todas as nações. Chamado entre todas as nações um povo, o povo de Deus. Paulo queria que as pessoas olhassem para Cristo e vissem o quão maravilhoso ele é, o quão magnífico ele é. Esse ministério, essa missão, era a vida do apóstolo Paulo. Todos nós conhecemos o texto de Filipenses 1:20, 1:21, onde Paulo diz assim: para mim, o viver é Cristo. Esse texto é muito conhecido. Mas isso é o apóstolo Paulo. Nós não somos apóstolos. Não temos o mesmo chamado de Paulo. E para ser bem sincero, irmãos, eu não posso afirmar com Paulo que para mim o viver é Cristo. Porque eu não dedico a minha vida a Cristo assim como Paulo fazia. Então, como é que eu vou poder mostrar para as outras pessoas que Cristo é confiável? Como é que eu vou poder mostrar para as outras pessoas que Cristo é valioso? Eu acredito que a melhor forma de mostrar isso para as pessoas é confiando em Cristo. É crendo em Cristo. Eu não sou 100%. Aliás, eu sou 100% pecador. Mas eu não sou 100% confiável. Cristo é.
Quando eu confio em Cristo, confiando em Cristo, eu mostro para as outras pessoas que Ele é confiável. Ora, quando você confia em alguém, você está provando que essa pessoa é confiável. Então, quando a fé da igreja é proclamada em todo o mundo, o que está sendo proclamado é o seguinte, irmãos. Cristo é 100% confiável. Cristo é suficientemente sábio. Ele é forte, ele é amoroso, tem a capacidade única de salvar você de todos os seus pecados e justificar você diante de Deus. Mas só que isso não é tudo que a fé mostra para as pessoas. A fé cristã não é apenas crer que Cristo salva se você fizer isso ou aquilo. A fé cristã é a satisfação plena de que Cristo, em pessoa, é a salvação. Sempre que eu conheço alguém, essa pessoa se diz cristã, eu gosto de perguntar, por que você crê em Jesus Cristo? E acreditam que na maioria das vezes, a resposta que eu mais escuto é, eu creio em Jesus Cristo para não ir para o inferno. Eu creio em Jesus Cristo para ir para o céu. Você creu em Jesus Cristo para receber alguma coisa. Mas não é isso, irmãos. A fé cristã é a satisfação plena na pessoa de Jesus Cristo e não naquilo que Jesus Cristo pode te dar. Isso é interesse. Isso é troca, isso é negociação, é uma negociata. Jesus, eu vou crer aqui em você e aí você me livra do inferno, combinado? Jesus, eu vou crer aqui em você, vou contra toda a minha família, Jesus. Aí o Senhor me deixa entrar no teu céu. Deus é mais glorificado em nós quando estamos plenamente satisfeitos com Ele. A verdadeira fé cristã é a satisfação plena que Cristo, em pessoa, é a salvação. Ou para falar de outra forma, nós confiamos em Cristo não para ganhar algo que Ele oferece. Nós cremos em Cristo para ganhar o próprio Cristo. Nossa fé em Cristo significa recebê-lo como nosso grande tesouro. Onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Quando cremos em Cristo, nós recebemos o que há de melhor, irmãos. Sabe por quê? Porque o que há de melhor é o próprio Cristo. Por isso, quando a fé cresce, quando a fé se faz conhecida, o que se espalha pelo mundo não é apenas a certeza daquilo que Cristo pode dar, a certeza daquilo que Cristo pode fazer, mas o próprio Cristo é conhecido, é exaltado e é amado pelo que Ele é. Muitas pessoas exaltaram as obras de Cristo. Pode ver isso nos evangelhos. Multidões o seguiam. Queriam ver mais e mais milagres. Multidões. Para onde foi a multidão na crucificação? As pessoas exaltaram as obras de Cristo, mas não exaltaram o próprio Cristo. Muitos queriam ver os milagres de Jesus, mas não queriam ouvir seus ensinamentos. Jesus assentou-se para ensinar e o povo disse, Senhor, nós estamos com fome.
Que hora que vai ter a merenda? Porque sabiam que Jesus multiplicava os alimentos. Não é assim até hoje? Igrejas que estão lotadas porque prometem obras de Cristo, mas não prometem o Cristo vivo. Só o próprio Jesus em pessoa pode trazer paz para as nossas vidas. Só o próprio Jesus em pessoa pode alegrar os nossos corações para sempre com a sua presença em nossas vidas. É por isso que os discípulos pecaram quando Jesus estava com eles no barco e veio grande tempestade. Você conhece essa história. Jesus estava dormindo e veio a tempestade, e os discípulos se desesperaram, disseram: e agora vai todo mundo morrer? Jesus foi acordado e disse: rapaz, o que está acontecendo? Vocês não estão me vendo aqui, não? Mandou o mar parar, o vento, e eu estou aqui. Jesus traz alegria e paz aos nossos corações com a sua presença em nossas vidas. É por isso que Paulo estava agradecido a Deus. A quarta razão. São só 12 razões, viu, irmãos? Estou brincando. Estou brincando, irmãos. Essa é a última. Quarta razão. Paulo era grato a Deus pela fé dos irmãos em Roma. Porque é Deus quem dá a fé. O quê? É isso mesmo. Paulo era grato a Deus pela fé dos irmãos de Roma, porque é Deus quem dá a fé. E porque Ele é quem dá a fé, só Ele deve ser louvado pela fé. Isso é uma coisa muito fácil de ser entendida. Preste atenção. Não devemos nos orgulhar da fé, porque a fé não é produto das nossas escolhas. A fé não é produto dos nossos pensamentos. A fé não é produto do nosso esforço. A fé não é produto das nossas ações. Se fosse, salvação seria mérito nosso e não de Deus. Eu vou exemplificar para os irmãos. Suponha que o irmão Francisco Antônio, que é meu vizinho, passe na frente da minha casa e veja a minha esposa tentando trocar o pneu do carro que está furado. Aí ele para, ajuda a minha esposa, troca o pneu e vai embora. Aí suponha que mais tarde eu fique sabendo do acontecido. E aí eu ligo para o irmão e digo: irmão Francisco Antônio, muito obrigado porque você trocou o pneu do carro para minha esposa. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Paulo estava agradecendo a quem realizou todas as coisas necessárias para despertar a fé no coração dos romanos. Ele me disse: eu sou grato a vocês. Olha como eu estou feliz de vocês. Olha como eu estou orgulhoso por vocês. Não. Sou grato a meu Deus. E existem algumas objeções aqui, irmãos, que nós não podemos ignorar se é que nós queremos ser honestos com o texto bíblico. É possível que alguém diga que a minha ilustração aí do pneu furado não é boa. Por quê? Porque a minha esposa, na história, ela até tentou trocar o pneu do carro sozinha.
Tudo bem, ela tentou, mas ela conseguiu? Muitas pessoas tentam ter fé por conta própria, mas jamais conseguirão. Nem práticas religiosas, nem milagres, nem a educação formal, nem a moralidade, nem a ética pode produzir fé no coração de um homem que é totalmente depravado no pecado. Nem mesmo, irmãos, o sofrimento pode produzir a fé verdadeira em Jesus Cristo. Sabe aquele ditado que diz assim: se a pessoa não vem a Cristo por amor, vem pela dor? Ela não vem nem por um nem pelo outro. Só se vem a Cristo verdadeiramente com um chamado irresistível de Deus. Deus nos chama da morte para a vida, assim como Jesus fez com Lázaro. Lázaro, sai para fora. Eu sei que isso é uma redundância, mas a tradução diz exatamente isso, para enfatizar a palavra de Jesus. Sai para fora. Estava morto. Saiu. É o chamado irresistível de Deus que desperta a fé em nossos corações. Porque só o Deus Espírito Santo pode nos dar o dom da fé. E isso acontece quando Ele nos vivifica com Cristo. Foi nesse contexto, irmãos, de fé, de salvação, que Jesus respondeu aos discípulos, num texto que já lemos aqui antes. Talvez você não tenha entendido porque nós lemos esse texto antes. Mateus, capítulo 19, versos 25 e 26. Lá estava o rico, homem religioso, disse que seguia todos os mandamentos. Jesus citou lá alguns dos mandamentos, do decálogo, né, os 10 mandamentos. E aquele homem disse, não, Senhor, por isso não, estou bem na fita. Tudo isso aí eu já tenho feito. Mas o tesouro daquele homem não era Jesus. A alegria daquele homem não estava em Cristo. E aí, o texto diz assim, ao ouvirem isso é que Jesus diz, é muito difícil que um rico entre no reino dos céus, porque é muito apegado ao dinheiro. Mas do mesmo jeito que é difícil um rico, é difícil o pobre também. Porque o pobre também tem os seus tesouros. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Quem é, irmãos, pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível. Pode tentar, não vai conseguir. A religião não salva. As boas obras não salvam. Uma vida de retidão não salva. A religião, as boas obras e uma vida de retidão são efeito da salvação. São produto da salvação e não o contrário. Se espera que um cristão, alguém crente em Jesus Cristo, alguém salvo por Jesus Cristo, seja uma pessoa que preste culto a Deus, então ele vai ser um religioso, que pratique boas obras, que viva uma vida evitando o mal, então moralmente correta. Mas não coloque as coisas na ordem errada. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, até salvar o Ramiro. Outra objeção, aqui nesse texto de Romanos 1:8, e essa é uma objeção mais teológica, porque alguns querem defender essa ideia, é que Paulo não estava dizendo que Deus criou a fé dos romanos. O que Paulo estaria dizendo
é que Deus produziu apenas a fama da fé. Fez com que a fé deles fosse apenas conhecida. Ou seja, eles mesmos produziram a própria fé por conta própria, e então Deus providenciou para que essa fé fosse proclamada em todo o mundo. E é claro, irmãos, é verdade que Paulo não diz enfaticamente aqui nesse texto que Deus produziu a fé. O que ele faz aqui é louvar a Deus por ser o criador da fé, mas ele não diz que Deus criou a fé. Mas em outros lugares na Bíblia, Paulo claramente ensina que a fé é criação, que a fé é um dom de Deus. E é por isso que ele está agradecendo a Deus pela fé dos romanos aqui. Ele não está agradecendo pela fama da fé, pela proclamação da fé. Ele está agradecendo pela própria fé. Por exemplo, Paulo diz em Filipenses 1:29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Olha que privilégio, né? O privilégio de crer foi dado à igreja. A vocês foi dado o privilégio de crer. Em Efésios 2:8, Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Dispensa comentários esse texto. Não vem de vocês, é dom de Deus. Em 2 Timóteo 2:25, ele escreveu assim, Timóteo, você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Até mesmo o arrependimento, que é produto da fé, é concedido ao homem por Deus. Em 1 Coríntios 4:7, diz assim, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Irmãos, orgulhar-se da fé é uma ignorância. E mais do que isso, é tomar para si a glória que pertence somente a Deus. O que torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha sido dado? Você é um crente em Jesus Cristo? Glória a Deus. Mas isso lhe foi concedido. Você não alcançou isso. Você não mereceu a fé. E se você recebeu, então por que se orgulha? Isso é infantilidade, mas é uma manifestação infantil egoísta. Porque as crianças têm características boas, mas essa é uma característica ruim das crianças. Ganhou um presente, aí chega para o outro e diz, olha aí que eu ganhei do meu pai, tu nem tem. Não é? Do mesmo jeito tem gente por aí dizendo, olha aí, eu vou para o céu, tu nem vai. Olha aí, eu sou assim com Jesus, tu nem é. E esse que diz nem é assim também. Só é domingo à noite quando está na igreja. Não se orgulhe da fé, ela não é mérito seu. Ela é um dom de Deus. O último texto, 1 Coríntios 3, 6 e 7. Nesse texto, Paulo está ensinando a igreja como é que uma igreja nasce, como é que a igreja se mantém, como é que a igreja cresce. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Olha o que Paulo está dizendo, ó.
E aí o contexto aqui, a igreja estava brigando, né? Rapaz, eu gosto mais de Paulo. Não, eu gosto mais de Apolo. Não, rapaz, eu gosto mais de Pedro. Ainda tinha um mais espiritualzão que dizia, não, eu gosto mais de Cristo. Paulo está dizendo, eu plantei, eu comecei a igreja. Apolo regou, ele doutrinou. Mas quem faz crescer? É Deus. Aí Paulo diz, quer saber de uma coisa? Nem quem planta, nem quem rega é nada. Não é coisa nenhuma. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Não podemos nos orgulhar da fé. Ela não é mérito nosso. Podemos ter a certeza e podemos nos alegrar que a fé é um dom de Deus. E a razão pela qual podemos nos alegrar sobre essa verdade é porque nenhum de nós aqui hoje, nenhum de nós creria em Jesus se tivéssemos sido abandonados por Deus à nossa própria vontade. Pastor, que história é essa? Não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, todos se desviaram, não há ninguém que busque a Deus. Se tivéssemos sido deixados à nossa própria vontade, ninguém aqui jamais creria em Jesus. Somos rebeldes por natureza. Pessoas que se exaltam. Você tem que concordar comigo. Se você tem Facebook ou se você tem Instagram, você tem que concordar que nós somos pessoas que se exaltam. Pessoas que são orgulhosas. Querem receber mérito de onde não trabalharam. Por outro lado, a fé salvadora é o contrário de tudo isso. A fé salvadora é submissa. Submissa ao Senhor. A fé salvadora é infantil, no melhor sentido da palavra. Dizer que escolheu crer em Jesus é o mesmo que uma criança dizer que escolheu amar o pai e a mãe. Pergunte para uma criança que recebe amor, que recebe carinho, que tem um lar estruturado, claro. Nós sabemos que infelizmente nem sempre é assim. Mas pergunte para uma criança dela assim, por que você ama seu pai? Não é porque você respeita, o que eu estou dizendo, é porque você ama seu pai. Por que você ama sua mãe? A resposta mais lógica dele vai ser, porque é meu pai. Porque é minha mãe. Por que você ama Jesus? Porque Ele é o meu Senhor. Porque Ele é o meu Salvador. O verdadeiro dom da fé exalta, glorifica, honra, engrandece somente a Cristo, jamais aos homens. Jamais, jamais. Não me venha com essa conversa de que você é um grande homem de Deus. Não me venha com essa conversa de que você é um grande servo, porque servo não é grande, servo é pequeno. Grande é o Senhor. Eu sou um escravo. Sou pequeno. Se não fosse pelo Senhor, a igreja de Roma jamais teria tão grande fé. E da mesma forma, se não fosse pelo Senhor, nós também ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu oro ao Senhor para que você veja em Cristo como Ele é, e que a sua fé seja aumentada, até o ponto de exaltar o seu nome, como diz Paulo, em todo o mundo, ou seja, por todos os lugares onde você passar. Você não precisa viajar o mundo todo para fazer isso. Mas por onde você passar, que você tenha fé suficiente para exaltar o nome de Cristo, e não o seu próprio nome.
E se você não tem certeza dessa fé, essa fé que nos oferece o próprio Cristo, não apenas o que Ele tem para dar, não apenas a libertação do inferno, não apenas a promessa do céu, não. A vida com Cristo começa agora. Eu oro para que o Espírito Santo te chame de forma irresistível aos braços do Pai. Só Ele pode fazer isso. E que você venha com um coração arrependido, confesso dos seus pecados. Receba a Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, como seu maior tesouro. Se você se esqueceu que Jesus é o seu Senhor e seu maior tesouro, também se lembre agora. Jesus, eu quero viver uma vida para ti. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou falho. Mas eu quero viver uma vida exaltando o teu nome, ó Pai, e perdoa todas as vezes que eu não fiz isso, porque foram muitas as vezes. Muitas as vezes. Viva exaltando o nome de Jesus para a honra e glória dele. Não busque glória para você. Não busque fazer o nome de uma denominação, de uma igreja, de um pastor famoso. Não. Busque fazer o nome de Cristo famoso. Faça tudo isso para a glória de Cristo. Nunca para a sua própria glória. Nunca para que as pessoas admirem você. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus. Senhor, nos abençoa. Que a nossa fé, ó Pai, que é um dom de Deus, seja fortalecida não para a nossa própria glória, não para o nosso próprio louvor, não para manifestarmos qualquer tipo de poderio em nós mesmos, mas para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, ó Pai. Meu Deus, eu sei que muitas pessoas ouviram a Tua mensagem, ouviram a Tua palavra, ó Pai, e ainda não têm a certeza dessa fé em Jesus Cristo. A fé verdadeira, a fé que justifica o pecador, a fé que salva, ó Pai, a fé que traz a alegria e a libertação que só Jesus pode dar. Então eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito Santo cumpra a Tua vontade na vida dessas pessoas. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, chame as pessoas, ó Pai, das trevas para a Tua luz, da incerteza, da insegurança para a fé em Jesus Cristo, que nos dá a certeza plena, pelos méritos do Senhor, do perdão dos nossos pecados e da salvação. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, haja no nosso meio, trazendo salvação para todos aqueles que ouvem a Tua palavra, e que a Tua vontade seja sempre realizada, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, que é verdadeiro alimento para as nossas almas. No nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por todas as coisas. Amém. Irmãos, nós estamos terminando o culto. Vamos repassar aí a nossa agenda da semana. Na quarta-feira, nós teremos o culto de oração. Estaremos aqui às 19h30, agradecendo ao Senhor e também fazendo as nossas petições. Na sexta-feira, estaremos com o estudo, o culto de doutrina, o culto de ensino, onde vamos continuar o estudo da Confissão de Fé Batista, de 1689. Domingo pela manhã, temos a Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, é o primeiro domingo do mês, não é isso? Então, nós teremos às 18 horas o nosso café de comunhão aqui. Tá? Pode vir, pode trazer quem você quiser. Estarão conosco os irmãos de Cocal. Tá? E nós também, logo após o culto, nós teremos a ceia do Senhor. Bom, vamos continuar a exposição de Romanos no domingo que vem. Vamos ficar de pé, fazer uma oração final. Após a oração, a congregação, os irmãos estão despedidos para os seus lares. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que dedicamos a Ti. Obrigado por tudo que foi realizado aqui, Pai. Pela leitura da Tua palavra, pelos cânticos de louvor, pela oração, pela dedicação de vidas, ó Pai, pelo investimento no Teu reino que é feito mediante moedas, mediante dinheiro.
queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, que traz refrigério, paz, alegria, reforço para as nossas vidas. Nos abençoa, ó Pai, na semana que se inicia, e por onde quer que andarmos, o teu nome seja exaltado, Pai. Não nos deixe, ó Pai, ceder às tentações e também não nos deixe criar de nós mesmos meios de tropeço, nem para nós, nem para os outros. Que o nosso coração esteja repleto de Jesus Cristo, que Ele seja o nosso tesouro, e que possamos levar o nome de Cristo a todas as pessoas que vivem perto de nós, que assim como nós, ó Pai, são necessitados de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Abençoa todos os nossos irmãos que estão aqui, abençoa aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook. Que o Senhor nos dê uma semana de paz e de proteção, debaixo da tua graça, ó Pai, e da tua mão poderosa. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos, agradecidos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus que está espalhado em toda a terra. A igreja concorda quando todos dizemos amém, amém e amém.